Capítulo 18. Não havia nenhum tráfego na Via Expressa. Pela primeira vez desde que eu recebera a alta do hospital, as ruas estavam vazias, como se os exaustivos atos sexuais entre Vaughan e Catherine tivessem banido os outros veículos para sempre. Enquanto eu seguia para nosso apartamento em Drayton Park, as lâmpadas da rua iluminavam o rosto adormecido de Vaughan no banco traseiro, encharcado de suor, a boca cheia de cicatrizes escancarada. O rosto parecia drenado de toda agressividade, como se o sêmen que se esvaziara na vulva de Catherine levasse junto seu senso de crise. Ela se inclinou para a frente no banco, desvencilhando-se de Vaughan. Tocou em meu ombro num gesto de afeição doméstica. Pelo espelho retrovisor, vi os vergões de seu rosto e pescoço e boca machucada que deformava seu sorriso nervoso. Essas desfigurações realçavam os elementos de sua verdadeira beleza. Vaughan continuava a dormir quando chegamos ao prédio. Catherine e eu ficamos de pé no escuro, ao lado do carro impecável, cujo capô polido brilhava como um escudo negro. Peguei o braço de Catherine para ampará-la, segurei sua bolsa. Ao avançarmos pelo caminho de cascalho, na direção da entrada do prédio, Vaughan saiu do carro traseiro. Sem olhar para nós, ele se sentou ao volante, meio trôpico. Esperei que partisse numa explosão de barulho, mas ele se limitou a ligar o motor e arrancar com o mínimo de ruído. No elevador, abracei Catherine com firmeza, amando-a pelos golpes que Vaughan desferira em seu corpo. Mais tarde ainda naquela noite, explorei seu corpo e as esquimoses, roçando-os gentilmente com os lábios e faces, vendo no vergão vermelho em seu abdômen a geometria da entrada do poderoso físico de Vaughan. Meu pênis traçou os símbolos que as mãos e a boca de Vaughan haviam deixado na pele de Catherine. Ajoelhei-me por cima dela, estendida em diagonal na cama, os pés pequenos em cima do meu travesseiro, uma das mãos sobre o seio direito. Ela me observava com uma expressão calma e afetuosa, enquanto eu tocava em seu corpo com a cabeça do pênis, marcando os pontos de contato dos acidentes de automóvel imaginários que Vaughan situara em seu corpo. Na manhã seguinte fui para o estúdio em Shepperton, deleitando-me com o movimento do tráfego ao meu redor, livre finalmente para apreciar as faixas de alta velocidade. Ao longo da elegante escultura de concreto que era a Via Expressa, as carapaças coloridas de milhares de carros moviam-se como os centauros bem-vindos de alguma terra arcádia. Vaughan já esperava por mim no estacionamento do estúdio, o Lincoln parado na vaga que me reservara. As cicatrizes em seu abdômen faiscavam ao sol da manhã, a poucos centímetros dos meus dedos pousados na porta do carro. Uma auréola branca de muco vaginal ressequido circulava a braguilha de sua calça jeans, indicando onde a vulva de minha esposa se comprimira de encontro à sua virilha. Vaughan abriu a porta do motorista do Lincoln para mim. Ao me acomodar por trás do volante, compreendi que agora queria passar tanto tempo quanto possível com ele. Vaughan sentou virado para mim, um braço estendido ao longo do encosto, por trás da minha cabeça, pênis volumoso apontando para mim, da virilha da calça jeans. Eu podia sentir agora os elementos de uma afeição genuína por Vaughan. Elementos de ciúme, amor e orgulho. Queria tocar em seu corpo, apertar sua coxa, enquanto andávamos, da mesma maneira que fizera com Catherine quando nos conhecêramos, encostando a mão em seu quadril enquanto nos aproximávamos, ou nos afastando do carro, enquanto eu virava a chave da ignição. Vaughan anunciou. Seagrave foi embora. Para onde? Acabaram com a sequência da batida aqui? Só Deus sabe. Ele passou a guiar de peruca e malha de pele de leopardo. É possível que comece a seguir Catherine. Abandonei meu escritório. Naquele primeiro dia circulamos por horas, ao longo da estrada à procura de Seagrave, ouvindo as transmissões da rádio patrulhas e ambulâncias pelo rádio VHF de Vaughan. Ele prestava atenção a todas as informações sobre acidentes, aprontando suas câmeras no banco traseiro. Quando a claridade cinzenta do final da tarde assentou sobre os últimos engarrafamentos do dia, Vaughan ficou completamente desesperto.
Levei-o para seu apartamento, um vasto estudo de um único cômodo, no último andar de um prédio que dava para o rio, ao norte de Shepperton. O apartamento estava repleto de equipamentos eletrônicos usados, máquinas de escrever elétricas, um terminal de computador, vários osciloscópicos, gravadores e filmadoras. Havia rolos de fios elétricos empilhados na cama derramada. As prateleiras e parede eram ocupadas por compêndios científicos, coleções incompletas de publicações técnicas, livros de ficção científica e cópias de seus ensaios. Vaughan mobiliara o apartamento sem o menor interesse. A seleção de cadeiras cromadas e de vinil dava a impressão de que haviam sido compradas ao acaso da vitrina de uma loja de departamento suburbana. Acima de tudo, o apartamento era dominado pelo evidente narcisismo de Vaughan. As paredes do estúdio, banheiro e cozinha eram cobertas por fotografias suas, dos programas de televisão, reproduções de fotos de jornal, fotos instantâneas dele próprio, nas locações, desfrutando a atenção da maquiadora e gesticulando para o produtor, para a alegria do fotógrafo. Todas aquelas fotografias eram anteriores ao acidente de Vaughan, como se os anos subsequentes fossem uma zona neutra temporal, um período cujas premências se projetavam além da vaidade. Contudo, enquanto circulava pelo apartamento, tomando um banho de chuveiro e trocando de roupa, Vaughan se absorveu naquelas imagens esmaecidas, sem a menor inibição, endireitando os cantos enroscados, como se tivesse medo de que no momento em que finalmente se desvanecessem, sua identidade também deixaria de importar. Percebia essa tentativa de se afirmar, de fixar sua identidade, imprimindo-a a algum evento externo, ao percorrer as estradas naquela noite. Com o rádio ligado, Vaughan refestelou-se no banco da frente, ao meu lado, acendendo o primeiro de seus cigarros. A fragrância fresca de seu corpo bem lavado foi suplantada primeiro pelo odor de haxixe e depois pelo cheiro penetrante do sêmen que umedecia a virilha de sua calça quando passamos pelo primeiro desastre de carro. Enquanto guiava pelo labirinto de ruas secundárias para o local do próximo acidente, com a cabeça invadida pela fumaça da resina, pensei no corpo de Vaughan no banheiro de seu apartamento, a mangueira poderosa do pênis se projetando da virilha firme. As cicatrizes nos joelhos e nas coxas eram como degraus em miniatura, apoios para as mãos naquela escada de excitamentos desesperados. No início da madrugada já tínhamos visto 3 desastres. Em minha cabeça atordoada, presumi que ainda tentávamos encontrar Seagrave, mas sabia no fundo que Vaughan perdera por completo o interesse pelo piloto dublê. No local do terceiro desastre, depois que os guardas e os paramédicos das ambulâncias foram embora, depois que o último dos caminhoneiros voltou para o seu veículo, Vaughan terminou de fumar seu cigarro e se encaminhou em passos trôpicos pelo concreto escorregadio de óleo na direção da encosta da Via Expressa. Um pesado sedã, guiado por uma dentista de meia-idade, derrapara por cima do guardrail e capotara em cima do jardim abandonado lá embaixo. Segui Vaughan e fiquei observando do guardrail arrebentado, enquanto ele descia para o carro, agora virado para cima. Vaughan circulou o carro pelo mato que subia até seus joelhos, pegou um pedaço de giz branco, descartado pela polícia. Tateou com as mãos contornos pontiagudos de vidros estilhaçados e metais retorcidos, pressionou-os contra o teto e o capô amassado. Parando por um momento, ele urinou no escuro. Na grade do radiador ainda quente, provocando uma nuvem de vapor que se elevou pelo ar noturno. Olhou para o seu pênis quase ereto, depois me fitou com uma expressão confusa, como se me pedisse para ajudá-lo a identificar aquele estranho órgão. Encostou no paralama dianteiro direito e com o giz riscou os contornos sobre a tinta preta. Inspecionou o desenho pensativo. Satisfeito com o que viu, tornou a contornar o carro, marcando o perfil do seu pênis nas portas e janelas quebradas, na tampa da mala, no para-choque traseiro. Com a mão no pênis para protegê-lo do metal retorcido, Vaughan entrou no carro, sentou no banco da frente, desenhou os contornos do pênis no painel e no encosto do braço central, delineado o foco erótico de um desastre ou ato sexual.
celebrando o casamento de sua genitália com os mostradores destroçados do painel, onde morrera aquela dentista de meia-idade. Para Vaughan, os menores detalhes, estilizados, continham uma vida orgânica, tão significativos quanto os membros e órgãos dos sentidos dos seres humanos que guiavam aqueles veículos. Ele me fazia parar no sinal de trânsito e ficava olhando durante vários minutos para o ângulo de junção de um limpador de para-brisa com a armação do para-brisa de um carro estacionado. Os contornos das carrocerias dos sedãs americanos e dos carros esportes europeus, com sua subordinação da função ao gesto, deliciavam Vaughan. Podíamos seguir um Buick ou uma Ferrari, novos por meia hora, enquanto ele estudava cada detalhe da elegante carroceria. Em diversas ocasiões fomos detidos por alguns guardas, porque cercávamos uma Lamborghini estacionada de propriedade de algum próspero dono de bar em Shepperton, enquanto Vaughan fotografava de uma maneira obsessiva as colunas do para-brisa, a projeção de um farol, a curva de uma calota. Ele era fascinado pelos detalhes cromados do paralama, pelos elementos de aço inoxidável, pelas palhetas do limpador de para-brisa, pelas trancas do capô e maçanetas da porta. Perambulávamos pelo estacionamento do supermercado da Western Avenue, como se passeássemos por uma colônia na praia, atraídos pelo paralama alto de um Corvette que uma jovem dona de casa tirava da vaga de marcha ré. Os spoilers de ar na frente e atrás mergulhavam Vaughan num transe de reconhecimento, como se estivéssemos vendo de novo alguma ave do paraíso. Muitas vezes, enquanto andávamos pelas estradas, Vaughan me apontava as listras que delimitavam as faixas, posicionando o Lincoln de tal maneira que podíamos contemplar o perfil exato de um cupê de passagem, a linha do teto iluminada pelo sol à nossa frente, saboreando as proporções perfeitas de uma traseira concisa. Vaughan imitava continuamente em seu comportamento as equações entre o estilo de um carro e os elementos orgânicos do seu corpo. Ao seguir um carro de estilo italiano, com os paralamas traseiros truncados, os gestos de Vaughan para a prostituta do aeroporto, sentada entre nós, tornavam-se estilizados e exagerados, desconcertando a mulher, entediada com seus fluxos de fala intensa e movimentos dos ombros. Para Vaughan, as cores do interior do Lincoln e dos outros carros que ele passou a roubar por uma hora ou mais todas as noites, simulavam com precisão as áreas de pele das jovens prostitutas que ele despia, enquanto eu guiava pelas estradas escuras. Suas coxas nuas reproduziam as cores suaves dos painéis de vinil. Os alto-falantes de cones profundos reconstituíam o contorno dos seios. Eu vi o interior do carro como um caleidoscópio de peças iluminadas dos corpos de mulheres. Essa antologia de pulso e cotovelos, coxas e pubis formava casamentos que sempre se alternavam de acordo com os contornos do automóvel. Houve uma ocasião em que Vaughan e eu percorremos a estrada do perímetro ao sul do aeroporto. Mantive o carro com todo cuidado no ápice da superfície arqueada, celebrando com Vaughan o seio exposto de uma colegial que ele abordara perto do estúdio. Nós dois isolamos a geometria perfeita daquela pera branca, tirada da blusa durante o movimento do carro que percorria a superfície curva da estrada. O corpo de Vaughan, com sua pele repulsiva e palidez cebosa, assumia uma beleza agressiva e mutilada dentro da paisagem elaboradamente sinalizada da Via Expressa. Os suportes de concreto ao longo da base do viaduto da Western Avenue, angulados, espaçados a intervalos de 50 metros, pareciam unir as diversas partes do físico cheio de cicatrizes de Vaughan. Durante as muitas semanas em que agi como o motorista de Vaughan, dando-lhe dinheiro para pagar as prostitutas profissionais e amadoras que pululavam em torno do aeroporto e seus hotéis, observei explorar cada desvio do sexo e do automóvel. Para Vaughan, o carro era o maior e o único local adequado para o ato sexual. Vaughan explorava um ato sexual diferente com cada uma daquelas mulheres, inserindo o pênis na vagina, no ânus, na boca, quase que em resposta ao trecho da estrada pelo qual passávamos, a densidade do tráfego e a maneira como eu guiava. Ao mesmo tempo, parecia-me que Vaughan estava selecionando certos atos
e posições sexuais em sua mente para o uso futuro. O ato sexual máximo dentro do automóvel. A equação evidente que ele fizera entre o sexo e a sinestesia da estrada se relacionava de alguma forma com suas obsessões por Elizabeth Taylor. Será que ele se visualizava num ato sexual com a atriz de cinema, morrendo juntos em algum desastre complexo? Durante a manhã e o início da tarde, ele a seguia do hotel até o estúdio. Não lhe contei que nossas negociações para a participação da atriz em nosso projeto para um comercial de carro haviam sido frustradas. As mãos de Vaughan efetuavam pequenas contorções enquanto esperava que ela aparecesse, movimentando-se pelo banco traseiro, irrequietas, quase como se o seu corpo reproduzisse inconscientemente, em gestos rápidos, as centenas de atos num intercurso com ela. Compreendi que ele estava montando de forma desconexa os elementos de um ato sexual conceitual, envolvendo a atriz e o percurso que ela faria ao sair do estúdio em Shepperton. Seus gestos envergonhados, a maneira grotesca como pendurava o braço para fora do carro, como se estivesse prestes a desatarrachá-lo e a jogar o membro ensanguentado sob as rodas do carro que vinha atrás de nós. O richo de sua boca ao moldar os lábios em torno de um mamilo pareciam ser ensaios particulares para um drama aterrador que se desenrolava em sua mente. O ato sexual que ele via como clímax da sua própria colisão fatal. Durante aquelas últimas semanas, Vaughan estava determinado a impregnar com sua sexualidade os lugares de um itinerário secreto, mapeando com seus sêmios corredores do futuro drama. Pouco a pouco, fomos nos aproximando de uma confrontação aberta com a polícia. Ao final de uma tarde, na hora do rush, Vaughan me sinalizou para esperar num sinal de trânsito verde, deliberadamente bloqueado. A fila de carros por trás de nós, com os faróis piscando, um carro da polícia parou ao nosso lado. O guarda ao lado do motorista presumiu, pela posição contorcida de Vaughan, que estivéssemos envolvidos num grande acidente. Cobrindo o rosto da moça ao seu lado, uma caixa de supermercado adolescente, Vaughan mantinha a postura do embaixador ferido que víramos ser retirado de sua limusine acidentada. No último momento, quando o guarda saía de seu carro, ignorei o protesto de Vaughan e parti, acelerando. Cansado do Lincoln, Vaughan pegava outros carros emprestados nos estacionamentos do aeroporto. Usando um jogo de chaves mestras profissionais que Vera Seagrave lhe dera, entrávamos e partíamos naqueles veículos estacionados ali durante o dia, os donos em Paris, Stuttgart ou Amsterdã, e voltávamos ao final da tarde, depois de usá-los à vontade. A essa altura, eu me tornara incapaz de qualquer controle. Não conseguia efetuar qualquer esforço para conter Vaughan, tão obcecado por seu corpo firme quando ele era obcecado pelas carcaças dos automóveis. Eu me descobria encerrado num sistema de violência e excitamento irresistíveis, constituído pela via expressa e por seus engarrafamentos, pelos carros que roubávamos e pela descarga da sexualidade de Vaughan. Durante esse último período com Vaughan, observei que as mulheres que ele levava para o carro todos os dias, ao final da tarde, se pareciam cada vez mais com a atriz de cinema. A colegial de cabelos escuros, por exemplo, parecia com Elizabeth Taylor, jovem, enquanto as outras mulheres a representavam em estágios sucessivamente mais velhos.